Eu quero voltar ao vivo com o Leandro Santiago, que está no Instituto Médico Legal aqui do Tabuleiro do Martins. E o que a gente quer saber é o seguinte, como é que vai ser esse andamento para a liberação dos restos mortais do pequeno Cauã, para que a família possa enterrar o menino Cauã, o que a mais a avó quer, a mãe, os familiares querem fazer. Porém, a criança não era registrada. Um outro problema também, quer dizer, o Cauã para todo mundo não existia, porque ele não estava registrado. E aí o Instituto Médico Legal só vai poder liberar isso mediante o teste de DNA. É isso mesmo, Leandro? Boa tarde. Exatamente, viu, Wilson? Esse é mais um fator que complica nesse caso. Aí a gente está na frente do IML, o IML que só vai se pronunciar assim que terminar o exame de DNA. O exame de DNA em condições normais já não é uma coisa fácil, ainda fica mais complexo nesse caso, porque vai se verificar ainda se só tem os fragmentos, no caso de um corpo apenas, se é apenas uma ossada. É aí depois verificar o parentesco com a mãe da criança que, como a gente disse, não registrou o pequeno Cauã ainda, então tem que se comprovar que realmente é mãe. Então deve-se levar um certo tempo para se, afinal de contas, liberar esse corpo. Talvez não aconteça hoje, talvez aconteça na semana que vem, porque é um processo mais complexo que o normal nesse caso. Esse caso que a gente começou falando aqui no Fique Alerta, o caso do pequeno Cauã, acabou sendo encontrado ontem, no final da tarde, em um terreno no Benedito Bentes. O corpo está aqui no IML, no caso, vai passar por uma série de exames e o IML, por enquanto, está fazendo, e por isso que não se pronuncia, exatamente pela complexidade desse caso aí. A Dirlene, a mãe, vai ter que fazer exames também, para no caso de se comprovar que realmente era a mãe da criança, para depois se realmente liberar o corpinho do pequeno Cauã, no caso, assassinado, como disse o assassino, confesso, o Fernando Legari, em um momento de raiva, teria acabado espancando essa criança até a morte. Esse assassinato que teria ocorrido no mês passado. A TV Pajuçara começou a falar desse caso no dia 19 desse mês agora. Teria, no caso, a esposa e o marido dela falado que estavam no comércio quando perderam essa criança, acabou se perdendo no caso. Depois houve várias contradições, a criança de falar que foi ver um preço de um calçado, a loja estava fechada, depois a loja estava aberta. Enfim, através dessas contradições e através das imagens das câmeras do circuito, que a polícia acabou chegando, vendo que essa história não tinha pé nem cabeça, e no final das contas o Fernando acabou confessando o que foi que aconteceu. A gente vai continuar acompanhando aqui no IML por enquanto, tudo tranquilo, até que se libere o corpo do Cauã, que não deve, como eu falei agora, não deve ser uma coisa para hoje. Vai ficar para os próximos dias, exatamente pelos grandes problemas, até porque o estado do corpo também não permite uma identificação tão fácil assim. Volto com você, Wilson. Muito bem, Leandro. Muito obrigado pelas suas informações. Você volta daqui a pouco com mais detalhes. E agora um outro problema, né? Para que a gente consiga liberar a criança, para que a criança seja liberada, é preciso que se haja, inclusive, porque até então, todos os vestígios que foram encontrados ontem à noite, naquele terreno, aquele local ermo, lá no Benedito Bentes, os restos mortais do Cauã foram encontrados, caracterizam que tenha sido realmente a criança. Pelas roupas, inclusive o próprio Conselho Tutelar também reconheceu, as pessoas próximas, enfim. Mas para o Instituto Médico Legal, oficialmente, a criança não tem registro, então não há nenhuma ligação entre ele e a mãe. A Dilene, que falou agora há pouco, na reportagem do nosso querido Neto Mota. Então, para ser oficial e para que o corpo seja liberado, primeiro vai ter que ser feita, então, a coleta do material genético, inclusive, tanto da criança, do Cauã, como também da mãe, que deve também fazer, inclusive, aqui alguns, colocada, inclusive, para buscar da mucosa da boca, nariz, enfim, para que possa fazer, então, esse confronto e saber, inclusive, se o Cauã é realmente filho dela. Ele parece bastante com a mãe, né? Muito. E aí, nessa situação, porque o corpo não tem como nem questão digital, até porque é uma criança de 2 anos, não tinha documento nenhum, não tinha identidade, não tinha nada. Então, agora, somente mesmo com o teste de DNA para se confirmar se é o Cauã de verdade e se ele é o filho da Dilene, tá? E a partir daí, então, ser feito o sepultamento. A família ainda vai sofrer esse tempo da burocracia, né, de se oficializar essa situação, para que o garoto possa ter aí, pelo menos, um sepultamento digno. Não é fácil. Várias perguntas vêm pairando desde o início. Um mês, por mais que ele tenha todo o domínio sobre a sua esposa, que é a menor, o Fernando, esse aqui, que contou, inclusive, com muita precisão, com o garoto já morto. Aqui, nessa entrevista,
no último dia, a gente tem esse trecho dele falando aqui. Nós trouxemos na matéria, se tiver esse trecho aí, pode soltar, viu, produção? O trecho em que ele é entrevistado pela nossa equipe e que fala, olha, eu estava no Benedito Bentes, eu fui escolher uma sandália, pedi para ele ficar sentadinho e tal, e ele conta o tempo inteiro, tentando ir muito preciso, muito seguro do que está falando, com um garoto já morto, jogado o corpinho dele naquele terreno. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, para que vocês possam confrontar essa figura aqui, que é réu confesso, contando o que aconteceu, que o menino desapareceu no momento em que ele desviou a atenção com a sua companheira. E depois a versão dele contando o que aconteceu e onde jogou o corpo da criança. Vamos ver as duas versões. Daqui a pouco esses detalhes e mais informações também para vocês aqui sobre o caso desse menino Cauã, que tem realmente embrulhado o estômago e tem estarrecido toda a sociedade alagoana e não é para menos. Inclusive até em repercussão nacional. A rede, inclusive, pede imagens para que eles possam exibir isso nacionalmente, porque é de uma forma covarde e terrível o que aconteceu com o garoto Cauã.